Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre um método de treinamento denominado treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Eu inclusive tenho vídeos aqui no YouTube e no Instagram falando sobre esse método de treinamento. Inclusive já faz um certo tempo que eu não falo sobre ele. Então se você tiver alguma curiosidade, quiser saber informações básicas sobre a restrição de fluxo sanguíneo, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, tem vídeos antigos já falando sobre esse método, e dá uma olhadinha na minha página do Facebook. Eu tenho tanto textos quanto vídeos falando sobre a restrição de fluxo sanguíneo, e ali você vai obter algumas informações básicas. Então, antes de eu começar a falar sobre o estudo que eu venho apresentar aqui para vocês, eu vou falar algumas informações básicas sobre o método com restrição de fluxo sanguíneo, o método de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, né? Que consiste em ocluir parcialmente ou totalmente o fluxo sanguíneo numa determinada região do teu corpo. Se a gente for pensar nos membros superiores, você faz a oclusão aqui na parte mais proximal do braço, né, pertinho do ombro. Se você for pensar nos membros inferiores, você faz a oclusão também na parte mais proximal, perto da coxa. E aí essa oclusão pode ser feita com dispositivos específicos, né, fabricados especificamente para fazer a oclusão, a restrição de fluxo sanguíneo, ou você pode usar borrachas e garrotes, né? O problema de usar borrachas, elásticos, garrotes é que você não tem como controlar a pressão de oclusão. Já os dispositivos que você pode comprar e que são fabricados especificamente para fazer a restrição de fluxo sanguíneo e treinar com eles, você tem como controlar a pressão de oclusão. Então eles são mais interessantes e até seguros, né? E qual foi a grande novidade desse método de treinamento que começou a ser pesquisado desde os anos 2000? É que se observou que quando você usa o método de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, você consegue obter um nível de hipertrofia muscular, de ganho de massa muscular, semelhante a uma pessoa que treina com cargas altas e sem a restrição de fluxo sanguíneo. Eu vou repetir essa informação para você gravar. Foi verificado, e nós já temos vários estudos mostrando isso, que o método com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga consegue obter o mesmo nível de hipertrofia muscular de uma pessoa que treina com cargas altas e sem a restrição de fluxo sanguíneo. Tudo bem, né? E aí podem surgir dúvidas e até questionamentos sobre a real efetividade e principalmente a segurança desse método. E aí você pode perguntar o seguinte: será que esse método de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo é realmente seguro? Sobre a sua efetividade, nós já sabemos que ele é efetivo não só para ganho de massa muscular, mas para um monte de coisa. Mas será que ele é seguro? Porque vamos comentar aqui, né? Vamos combinar aqui, né? Você pega um dispositivo e faz a restrição de fluxo sanguíneo aqui nos membros superiores ou nos membros inferiores. Essa restrição de fluxo sanguíneo, será que ela não causa algum prejuízo a nível cardiovascular, a nível cardiocirculatório, ali nas tuas veias, nas tuas artérias? Será que causa outros prejuízos em outros sistemas orgânicos? Sobre essa questão da segurança e da efetividade, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores americanos no ano de 2021. Esse estudo foi publicado no Jornal de Fisioterapia Esportiva, e esse estudo foi um estudo de revisão, onde eles pegaram 35 artigos que investigavam o papel do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo em vários parâmetros, em parâmetros sistêmicos, não só relacionados à hipertrofia e força muscular. E eles foram ver exatamente a efetividade e segurança desse método de treinamento. E o que eles viram foi que a pressão arterial, o diâmetro da artéria braquial, estou olhando para baixo porque eu estou lendo, tá? Então eles verificaram que a pressão arterial, o diâmetro da artéria braquial, a dilatação mediada pelo fluxo, que é um indicador de saúde endotelial, né? A saúde das tuas artérias, a capacidade cardiorrespiratória, a hipertrofia e a atividade osteoblástica, o estresse metabólico, a dor durante o treinamento e a força muscular tiveram alterações semelhantes a pessoas que treinam com cargas altas sem a restrição de fluxo sanguíneo. Ou seja, todos esses parâmetros que eu acabei de citar para vocês aqui, né? Pressão arterial, dilatação mediada pelo fluxo, hipertrofia, atividade osteoblástica, que é uma atividade relacionada à síntese de osso, né? A síntese de massa óssea, estresse metabólico, né? Tudo isso
usando o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, é alterado na mesma magnitude de uma pessoa que treina com cargas altas sem a restrição de fluxo sanguíneo. No entanto, quando nós falamos em rigidez arterial e frequência cardíaca, o estudo verificou que esses dois parâmetros são mais aumentados com o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, o que pode não ser tão interessante quando nós pensamos em indivíduos que têm problemas cardiovasculares. Para indivíduos que têm problemas cardiovasculares, aumentar a rigidez arterial e a frequência cardíaca, aumentar de forma significativa esses dois parâmetros, pode não ser tão seguro sob o ponto de vista cardiovascular. No entanto, a capacidade de exercício aumentou significativamente mais no treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Em relação a parâmetros relacionados à hipertrofia muscular, o que o estudo verificou foi que os níveis de testosterona e GH aumentaram significativamente, o que é um indício de um ambiente anabólico mais favorável, e houve uma diminuição significativa da miostatina, que é um gene que prejudica os ganhos de massa muscular. Portanto, é desejável que após o treinamento, após um período de treinamento, a expressão da miostatina seja diminuída, e isso aconteceu principalmente com o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Portanto, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo também melhora o teu ambiente anabólico e diminui a expressão da miostatina, colaborando para os ganhos de massa muscular. Isso não seria tanta novidade quando a gente fala em massa muscular, né? Por um outro lado, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo aumentou significativamente a percepção de esforço no início do processo de treinamento, ou seja, nas primeiras semanas de treinamento ali, a tua percepção de esforço aumentou de forma significativa quando a gente compara com o treinamento sem restrição de fluxo sanguíneo com carga alta, ou seja, você percebeu o treinamento como mais difícil, como mais difícil de ser realizado, né? O que para algumas pessoas não seria tão legal, porque existem pessoas que não têm tanta tolerância ao esforço físico, né? E o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo diminuiu significativamente o humor de pessoas que usaram esse método de treinamento. Então vamos lá, eu falei para vocês um monte de parâmetros aqui, né? O que é que eu quero dizer com isso? Basicamente duas informações. A primeira é que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo ele é seguro. E eu estou apresentando aqui para vocês apenas um estudo, mas que usou 35 estudos para dizer isso para vocês. Fora que existem vários outros estudos mostrando a sua efetividade. Ele é efetivo. Ele realmente promove respostas significativas em vários parâmetros do teu organismo. A segunda informação é que ele é seguro. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele é seguro e eficaz, ou seja, ele te dá resultados, ele te dá respostas e ele é seguro. No entanto, não entenda que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo é a última bolacha do pacote. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo não é o suprassumo do treinamento. Ele é apenas uma ferramenta a mais que você deve usar no seu planejamento de treinamento. Se você for uma pessoa saudável, você pode usar como uma variação de treinamento, ali, uma variação de estímulo, ou você pode usar caso você tenha algum problema de saúde, alguma doença que limite o uso de cargas altas, né, sem restrição de fluxo sanguíneo, e aí você pode utilizar a restrição de fluxo sanguíneo com cargas altas e obter respostas significativas nos ganhos de força, de massa muscular, melhoras na pressão arterial e em vários outros parâmetros. Então entenda que ele não é o suprassumo do treinamento, ele é uma alternativa a mais, ele é um método de treinamento a mais que pode ser usado por todas as pessoas, mas principalmente por pessoas que não toleram cargas altas. E ele é seguro e eficaz. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço e até mais.